fez com que o Brasil e o mundo inteiro torcessem por uma vacina contra a Covid-19. A vacina efetivamente veio. O problema é que outros imunizantes contra doenças como sarampo, cachumba, rubéola foram esquecidos pela população. E para falar mais sobre isso, a gente tem uma convidada, a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Carla Kobayashi, que gentilmente nos atende. Tudo bem, doutora? Bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Eu pergunto, qual que é o alerta que nós temos que fazer para os nossos ouvintes espectadores em relação a essas outras doenças que podem avançar por causa desta baixa imunização? Bem-vinda. Bom dia, Tiago. Tiago, esse alerta que o ministro faz, né, em relação às outras vacinas é de extrema importância, né? O Brasil, ele tem aí o Programa Nacional de Imunização, né, que vem sendo destaque nas últimas décadas, né, um destaque mundial, e a gente tinha taxas de cobertura vacinal invejáveis, né, e essas taxas, elas passaram a cair nos últimos anos e tiveram um agravo em relação a essa queda com a pandemia, né? Então, voltar a falar em relação a essa vacinação das outras, né, das outras doenças é de extrema importância. Que os pais voltem aí com essa conscientização de que precisam levar as suas crianças para o posto de saúde, para a UBS, para as AMAs, para fazer a sua atualização da carteira vacinal, né? É de extrema importância, tá? Essa volta de consciência aí para que a gente não tenha o risco aí de retomada de doenças sérias, graves, com sequelas, com risco de óbitos que a gente tinha antes conseguido erradicar, reduzir no nosso país. Bom, claro que toda doença preocupa, mas dessas que a gente citou aqui no começo da conversa, qual é a que requer mais cuidado nesse momento? Eu destacaria duas vacinas de extrema importância nesse momento. A primeira, a tríplice viral, que você destacou, então sarampo, cachumba e rubéola, é uma vacina, né, que constitui aí o nosso calendário vacinal, principalmente das crianças menores de 5 anos, que é a população mais susceptível. Então, se a gente pegar aí o exemplo do estado de São Paulo, que acaba de confirmar 2 casos, né, por sarampo, e se a gente tem aí, né, em 2016, a gente tinha o certificado de eliminação, que a gente acabou perdendo esse certificado, né, com mais de 30 mil casos em 2018 e 2021, né, então o sarampo aí voltando a circular para a gente, né, é de extrema importância que a gente volte a se vacinar, volte a buscar a atualização da carteira em relação a essa vacina. Então a primeira seria a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, e a segunda que a gente não pode deixar de falar é a vacina da polio. A polio, ela é uma vacina que ela acaba sendo vítima do seu próprio sucesso, né? Então, a gente recebe aí em 1994 o certificado de erradicação da doença, né, no Brasil, e aí a gente acaba tendo as últimas 3 décadas, com os pais dessas últimas 3 décadas, não conviveram com essa doença. Então, eles acabaram perdendo essa consciência da gravidade dessa doença, né? Do quanto grave é essa doença, porque é uma doença que deixa sequelas, é uma doença que tem risco de óbito e é uma doença que acomete principalmente as crianças menores de 5 anos. Então, é outra vacina aí que a gente precisa destacar, precisa lembrar da sua importância e do seu papel na comunidade, tá? Lembrar que a vacinação, ela não tem um papel só individual, né? Ela não é uma ação individual, ela é uma ação também coletiva, tá? Doutora, falando sobre o combate ao coronavírus, nesta semana entrevistei o infectologista Renato Kfouri, que é muito conhecido, fala muito aqui com a Jovem Pan, e ele disse o seguinte, ele deu uma declaração interessante, que o Brasil, no caso, né, já que a gente analisa o Brasil, vive uma espécie de lua de mel com o coronavírus, porque os casos estão diminuindo, há o avanço da vacinação, mas claro que nós não podemos baixar a guarda. O Sírio-Libanês tem informações de pessoas internadas também, que são números muito baixos, nada se compara com os últimos meses da pandemia, mas eu pergunto, o que vai ser decisivo a partir de agora para que essa pandemia seja realmente, o fim dela seja decretado? Tiago, sem dúvida nenhuma, né, com o nosso tema, a gente tem que destacar aí a vacinação. Né? Então, você vacinar, você ter o seu esquema vacinal para o Covid completo, você buscar aí a sua dose de reforço, né, quando for aí a sua indicação, é de extrema importância e é o que vai
ajudaram a gente nesse controle, né, a continuar nesse cenário favorável epidemiológico que estamos, né. Lembrar que a gente teve aí em dezembro, janeiro desse ano, a gente teve um surto, né, mais do que um surto, um aumento exponencial do número de casos aí, principalmente pela variante Ômicron, e uma das coisas que chamou mais atenção foi o fato da gente não ter aí o aumento exponencial também de internações e óbitos, né? Isso muito reflexo da taxa de vacinação que a gente tem aí no Brasil contra o Covid, tá? Contra a Covid-19. Então, manter esse esquema vacinal contra a Covid, né, atualizado, ele buscando doses de reforço, é de extrema importância para que a gente consiga controlar aí, o nosso cenário epidemiológico, né? Para que a gente não tenha novamente aumento das internações, novamente aumento do número de óbitos, tá? Então, sem dúvida, a gente não pode abaixar a guarda, a gente deve manter algumas medidas não farmacológicas, né? Então, higiene de mãos, etiqueta respiratória, né? Mas, principalmente, ter aí a nossa vacina contra a Covid atualizada. Doutora, e só para a gente fechar, esse fim do estado de emergência, do período de emergência, alguns estados vêm criticando, dizendo que isso seria muito cedo, mas em algum momento isso ia ser decretado. Isso daí, qual que vai ser a adaptação de estados e municípios para essa decisão do governo federal? Tiago, primeiro a gente tem que destacar que a gente não está falando do fim da pandemia, tá? Esse fim da pandemia, quem faz essa determinação é a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde. O que ela permite é uma autonomia, né, dos países, das regiões, para que elas avaliem, né, para que cada país aí avalie o seu cenário epidemiológico e decida, defina qual medidas ela vai tomar em relação à pandemia da Covid-19, né? É claro que, como a gente avalia, né, o cenário do Brasil, é claro que a gente vê sim um cenário favorável, a gente não tem como medir, né, nem afirmar que é muito cedo ou que não, a gente tem que realmente tomar as devidas precauções, né? Então manter vacina, manter algumas medidas, manter algumas políticas sanitárias aí de extrema importância, né? Para que a gente tenha esse controle, tá? Na prática, acho que o comentarista até falou melhor, na prática a gente muda muito mais as questões burocráticas, tá? Porque em relação à saúde, em relação às medidas que o cidadão tem que continuar a tomar, elas continuam, elas se mantêm, tá bom? Então, não circular, né? Se você estiver sintomático, se você estiver positivo, então você fazer o seu isolamento, manter a sua higiene de mãos, manter a sua etiqueta respiratória, manter a sua vacina em dias. Isso são medidas que a gente vai continuar tendo que seguir, tá? Então, na prática, a gente muda muito mais as questões aí de imposto, de medidas em relação a pedir, né, solicitação de medicações, solicitações de vacina, muito mais essas questões do que na prática de saúde pública em relação às medidas diárias, tá? Doutora Carla Kobayashi, infectologista do Sírio-Libanês, mais uma vez. Obrigado pela atenção, pela gentileza para atender a Jovem Pan. Bom fim de semana. Obrigada.